Eu sou cria de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, que é um território indígena, né? Mas que a maioria das pessoas que cresceram lá, né? Nasceram lá, são pessoas descendentes de nordestinos, são pessoas negras em diáspora. Lá também foi um quilombo, né? Eu cresci especificamente num bairro chamado São Bento, e lá recentemente fizeram um mapeamento assim da história, né, do lugar. E aí lá antes da colonização era um território já indígena e conseguiram trazer essas memórias. Acharam um cemitério, né? Acharam ossadas, né, enterradas. É bem forte, né? Inclusive, quando eu tive acesso a essas informações, eu fiquei muito mexida. Mas lá também já foi um quilombo, né? Uma área quilombola. Então tem essa mistura afro-indígena, sabe? Bem forte, assim, no local que eu nasci. Mas é isso, assim, a minha mãe é carioca, a minha avó nordestina, né? Do Rio Grande do Norte. Da parte de pai, o meu avô é carioca, mais filho de baiano, então ele é provavelmente afro-indígena, assim, pela foto que eu vi, pelos fenótipos dele, né? E eu, na verdade, agora que eu tenho consciência do que é retomada, eu posso dizer que eu estou em retomada desde criança, porque eu sempre fui aquela criança que senta e pergunta da onde você gosta de ouvir as histórias, e gostava de ouvir a história da minha avó. E assim, a minha mãe, ela foi adotada, né, por uma mulher paraibana, e ela não teve muito contato com a mãe dela biológica, né, essa mãe que veio de Natal para o Rio. E a gente foi conhecer ela. Eu tinha 8 anos quando eu fui conhecer minha avó. E eu quase não convivi com ela, assim, sabe? Mas eu até hoje sinto muita falta, assim, de ter convivido com ela, de ter conversado com ela e saber de onde ela veio, como é que foi, como é que era, e ter acesso às memórias dela, sabe? E eu acho que isso é uma lacuna que todos nós, de uma certa forma, temos, assim, até para quem conheceu a bisavó, mas, sei lá, perdeu muito cedo e não conseguiu ter uma vivência, uma convivência onde pudesse trocar mais né? E ano passado, assim, eu entrei nesse grupo de retomada e eu passei por uma situação que eu recuei, assim, sabe? Tipo, eu recuei mesmo e parei. E eu falava, assim, tipo, eu não me afirmava indígena, mas eu me afirmava como uma pessoa que eu falava, eu sou descendente. Eu falava assim, eu sou descendente, tipo, até pela passabilidade, né, por ser lida branca, eu não me sentia à vontade de falar que era indígena, até por questões de ser acusada por pessoas que vê o mundo preto e branco, né? De uma apropriadora de cultura e de identidade, sabe? E aqui no Rio de Janeiro, no Sudeste, no Sul, né? Isso é bem mais forte. E aí eu também tive contato com alguns parentes que têm não necessariamente o povo todo, mas que alguém ensinou para esse parente que só é indígena quem teve acesso à cultura. Ah, mas sua avó nasceu no território, mas ela não teve acesso à cultura, então ela não é indígena. Então eu entendi muito pouco tempo que existe uma disputa de narrativas dentro dos povos, de alguns povos não aceitam retomada. Eu acho que nem alguns povos, mas algumas pessoas dentro dos povos, sabe? Mas eu não acredito que seja, o povo guarani não aceita. Eu acho que algumas pessoas do povo guarani, por exemplo, não aceitam, porque eu já conheci pessoas, enfim, do povo guarani que aceita essa, essa narrativa de retomada, né, que reconhece. E assim, eu sou uma pessoa que eu sou trabalhadora sexual, né? Então,
eu sempre fico com o pé atrás na hora de adentrar dentro de qualquer espaço, por causa do preconceito e das estigmas, né, que as trabalhadoras sexuais atravessam, já nos atravessam. Então, ano passado, quando eu entrei nesse grupo Potiguara, teve uma parente que eu senti, assim, que ela estava me recusando, mas não por um simplesmente, ah, você é branca. Não era isso, porque ela era clara também como eu. Mas era pela putofobia, sabe? E então eu passei a criar estratégias específicas na hora de chegar nos locais, assim, sabe? Mas eu tenho uma proximidade, bem pouca, mas tenho uma proximidade com os parentes da aldeia Maracanã, né, do Museu do Índio aqui no Rio de Janeiro. E felizmente eles são muito acolhedores e eles não têm essa visão de tipo, ah, você é branca. Ah, você tem até traços indígenas, mas você é branca. Eles entendem que pessoas indígenas claras têm passabilidade, mas eles se reconhecem como indígena. Então, foi a partir desse acolhimento que eu me senti mais confiante de me afirmar. Então, assim, eu nem me afirmo, mas eu tirei coragem, não sei da onde, num espaço super acadêmico, e me afirmei indígena. E me afirmei provavelmente potiguar, embora eu não tenha certeza, né? Mas muito provavelmente sim, mas ainda estou nesse processo ainda de ter certeza. E eu senti aquela coisa assim, sabe? Tipo, de alguns pesquisadores, estava no Fórum de Pesquisa da Prostituição da UFRJ, participando, e eu já me declarei uma pessoa, para além de puta, também indígena. E mesmo que, eu acho que mesmo que a gente não saiba o nosso povo, você sabe. E o saber não está só no seu fenótipo, mas está nas suas próprias perguntas que você busca, na forma que você acredita que você tem fé em alguma coisa. Eu cresci na igreja evangélica, mas mesmo sendo ensinado que só existe um Deus, lá no fundo, eu sempre fui politeísta. Eu sempre acreditei que todos os deuses existem e também não existem. Eu acho que a gente cria Deus, sabe? E aí também acredito, sempre acreditei em questões assim espirituais que na igreja fala que não existe, como reencarnação, essas coisas. E eu acho que isso tudo tem a ver com a nossa espiritualidade, porque a gente é muito diverso na forma de acreditar, sabe? Eu acho que não tem uma regra, assim, o certo e o errado, mas em várias práticas, assim, na minha vida, como, por exemplo, quando eu pari meu filho, eu não queria ir para o hospital de jeito nenhum. Inclusive, se eu tivesse ido para o hospital, eles teriam feito uma cesárea em mim só por eu estar com anemia. E aí, e também pelo bebê estar transversal, e eu consegui fazer um parto em casa, um parto domiciliar, e utilizamos de várias práticas indígenas, assim, no parto. Obviamente, eu estava acompanhada, né, de uma parteira e de assistente de parto, mas eu sentia de fazer um parto independente, eu sentia que eu não precisava do hospital, assim, e eu sentia que se eu fosse eu ia passar por violência obstétrica, então eu entrei num arquétipo bem animal, bem bicho, assim, do mato, e eu falei, não, eu vou parir aqui, e eu não parei no Rio, né, eu sempre andarilhei, assim, tipo, sempre não, teve um momento da minha vida que eu vivi de artesanato, que eu saí da prostituição e vivi de artesanato, né, especificamente de macramê, e eu fiquei, assim, eu fui para Bahia, mas eu fiquei mais em Goiás, né? Na Chapada dos Veadeiros, conseguia sobreviver legal lá. E, e essa coisa do tipo de querer tá na natureza, de sair um pouco da cidade, me conectar comigo, com a minha espiritualidade.
São vários fatores, assim, que ao longo da vida eu percebo que ser indígena, né, é mais do que o seu cabelo, até porque as pessoas ficam muito presas no, naquele fenótipo do indígena do cabelo lisinho, né, com a pele, como chamam aqui no Rio, como fala a pessoa, e agora a palavra me fugiu, mas aqui no Rio tem uma palavra para a pessoa cabocla, que ela nem preta nem branca. Tem uma palavra que chamam, mas eu esqueci. Mas enfim, a gente é tão diverso, assim, de cabelo, de fenótipo, antes mesmo da colonização, então é, não acredito que só a questão de fenótipo ou só a questão biológica, eu acho que é um conjunto de coisas, assim, de sentidos que você percebe que você é uma pessoa indígena, mas essa questão de se autodeclarar para a sociedade, eu vejo que é muito latente, assim, entre todos nós, independente de fenótipo, independente de ter conseguido acessar a árvore genealógica ou não, mas é uma incerteza, não de quem a gente é, porque lá no fundo a gente sabe, mas de como a gente vai ser acolhido, sabe? E aí a gente fica, falo, não falo, não, vou passar por racismo. E eu acho que quem é claro é uma coisa que eu reparei, assim, pelo menos na minha vivência, né? Quem tem mais passabilidade, a gente acaba sofrendo um racismo diferente de quem já tem ali mais marcadores sociais de que aquela pessoa é indígena, sabe? Por exemplo, eu falo que meu irmão, ele já é bem moreno e, assim, a gente sempre foi do cabelo lisinho, aquela coisa, e minha mãe ainda cortava a franjinha da gente assim, então as pessoas sempre chamam meu nome por si só, já é um nome indígena. Mas o meu irmão, o nome dele não é indígena, as pessoas apelidaram ele de Juruna, por causa do deputado federal. E falava Juruna. Alguns chamavam de Juruna de uma forma pejorativa e outros chamavam de uma forma carinhosa, mas ele era bem caboclinho, assim, sabe? Ele é, né? E aí a gente já, o racismo já atravessava a gente na infância, né? Tipo, por mais que a nossa família fosse, né, não se identificasse indígena, a gente nasceu bem com os fenótipos bem marcados. E aí o racismo já atravessava a gente, assim, sabe? Tipo, e principalmente, no meu caso, da hipersexualização. Eu falo, eu não sofri racismo por ser igual ao meu irmão. Meu irmão, ele sofre racismo muitas vezes porque ele é lido como negro, né? Ou por ser lido como pardo. Mas eu já não sofri o racismo como ele por causa da cor de pele, né? Porque eu sou bem mais clara que ele. Mas eu sofri o racismo da hipersexualização, sabe? Daquela coisa do tipo, você parece uma índia e ter aquela coisa, aquele imaginário totalmente racista, né? E a gente precisa falar mais disso sem medo, porque a gente fica muito assim, sabe? Nos espaços. Aqui eu acho que é o espaço ideal para a gente se abrir e falar mesmo, mas na sociedade eu vejo que as pessoas, principalmente pessoas que estudam raça, pessoas que são até mestrados, sabe? Um cara aqui de Caxias, que ele é mestre em raça, sabe? E ele tem livro, ele é super conhecido, assim, tipo, tava falando sobre. Ele super recusou a narrativa de retomada e ele deu a carteira dele de que só é indígena quem teve acesso à cultura. Então, assim, a partir dali, a minha conversa já acabou com ele. Porque não tem como também estabelecer um diálogo com. É como se você quisesse, sei lá, doutrinar a pessoa a aceitar a sua narrativa. E eu não tô aqui para isso. Já é doloroso demais, tá? Já mexe muito, né, com a nossa, com as nossas emoções, falar de muita coisa. E, cara, quando eu pensei em falar, assim, eu pensei em falar outra coisa e tô falando aqui, tá fluindo outra, mas tá massa, assim, tá legal. Porque eu nunca tinha falado dessa forma que eu tô falando aqui. E eu acho que, de repente, é justamente por estar num espaço onde eu esteja me sentindo mais à vontade. Eu acho que eu tomo muito, muito cuidado quando eu vou falar fora.
desse espaço aqui, principalmente por ter passabilidade, sabe? Que as pessoas já ficam aqui no Rio, então as pessoas ficam, gente, a branca querendo ser indígena, que agora os brancos eles querem ser alguma coisa, eles querem ser negro, eles querem ser indígena, eles não querem, mas eu fico, cara, desde criança eu nunca me entendi como uma pessoa branca. E eu sempre me identifiquei como parda. E aí, todos assim, esse conjunto de comportamentos e de pensamentos e essa busca desde criança por saber assim quem eu sou, da onde eu vim, quem são as pessoas que vieram antes de mim, qual é a história deles, da onde eles vieram, sempre foi muito forte. Então, assim, basicamente é aquilo que eu falei no início. Talvez muitos de nós já estivessem retomada desde a infância e só tenha consciência agora do que é retomada. E, e é isso. Eu tinha coisas para falar que me fugiu a cabeça, mas eu acho que de repente a gente abrindo para pergunta pode ir surgindo mais. Mas eu tinha muitas coisas mesmo, assim, mas também tenho déficit de atenção, então são muitos pensamentos, muitas ideias e que fogem rápido. Eu tenho que anotar, às vezes, para poder conseguir não perder a linha do pensamento, né, do que eu tô querendo passar. Mas é isso. Agradeço aí pela escuta.